Imagine chegar para o alistamento eleitoral e não conseguir se registrar por conta de uma restrição legal, uma decisão judicial, e com isso não conseguir votar nem mesmo postular uma candidatura. Imagine na propaganda eleitoral não compreender o conteúdo, não conseguir ver ou ouvir o que partidos e candidatos têm para apresentar no rádio, na televisão, nos seus panfletos, na rede social, na internet. Imagine no momento do voto não conseguir subir as escadas para chegar à sua sessão eleitoral, o elevador que não funciona, não compreender as orientações dos mesários, as informações nas listas de votação. Imagine no seu cotidiano a dificuldade no transporte coletivo, na locomoção nas calçadas, no acesso, no atendimento, nas informações no serviço público. Imagine tudo isso mais do que a falta de atos administrativos, de legislação, de decisões judiciais resultasse de preconceito e discriminação. Pois bem, essa é a dura realidade vivida por mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência em todo o mundo, com algum tipo de impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo. Só no Brasil, 24% da população apresentam algum tipo de impedimento. Nas eleições de 2018, segundo dados do próprio TSE, pelo menos 941 mil eleitores eram pessoas com algum tipo de impedimento. É nesse contexto em que se faz necessária a amortização da dívida com a sua dignidade humana e a histórica exclusão política e social, é que surge a preocupação em garantir a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, inclusive político-eleitoral, com a eliminação dos obstáculos e a adoção das políticas públicas necessárias à efetivação dos seus direitos. Claro, tudo isso vem dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil no âmbito da ONU e da OEA, mas também no ordenamento jurídico interno, tal como está na nossa Constituição da República de 88, na Convenção da ONU ratificada pelo Brasil em 2008, mais particularmente no seu artigo 29, que assegura o direito à participação na vida política e pública, na Lei 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência em seu artigo 76, e o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, a resolução do TSE 23.381 de 2012. Eu entendo que existe uma conexão entre a expressão da vontade política, a participação política das pessoas com deficiência e os demais direitos fundamentais. Afinal, a participação política consiste justamente no direito de cada cidadão participar na condução dos assuntos públicos, o direito de votar e ser votado e o direito de ter acesso a cargos e serviço público. Há, portanto, um ciclo virtuoso entre participação, cidadania e democracia. O indivíduo se fortalece enquanto cidadão e, mais fortalecido, participa cada vez mais, solidificando a cultura democrática e concretizando o nosso Estado democrático de direito. Afinal, as políticas públicas só podem ser consideradas legítimas se o acesso à participação na esfera política também for assegurado a todos de forma igualitária. Não importa a linha doutrinária que você adote, a teoria da justiça como equidade de John Rawls, a democracia coparticipativa de Dworkin, a poliarquia de Robert Dahl, o modelo deliberativo de democracia de Habermas, ou mesmo a perspectiva agonística de democracia de Chantal Moufle. O que importa é assegurar a cada indivíduo, independentemente da sua condição social ou econômica, a mínima condição de participar em condições de igualdade com as demais pessoas na sociedade, na busca por ocupar uma função pública ou mesmo influenciar no resultado das decisões políticas, incrementando assim o nosso processo democrático, garantindo as mesmas chances de que esses indivíduos possam também chegar ao governo e participar em igualdade de condições ou de oportunidades com as demais pessoas, sobretudo numa sociedade pluralística, complexa como a nossa, em que se deve mesmo dar maior receptividade a essa multiplicidade.
Tudo isso vem da nossa Constituição, é claro, que definiu um novo padrão para a nossa estrutura social, estrutura política, uma envergadura maior para a nossa democracia, a participação popular na gestão da coisa pública e, consequentemente, a partir da definição de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a proteção à inclusão social das pessoas com deficiência mediante garantia de acesso a cargos e empregos públicos, à saúde, à aposentadoria especial, à assistência social, à educação, ao trabalho e à acessibilidade. Foi neste contexto que veio então a Convenção da ONU em 2008, ratificada pelo Brasil com status de emenda constitucional, e a importância disso é justamente para que não se permita qualquer ato administrativo, qualquer legislação infraconstitucional de qualquer unidade federada, de qualquer dos poderes instituídos que afronte a Convenção da ONU, que busca justamente garantir uma maior autonomia individual, maior independência e liberdade de escolhas às pessoas com deficiência. De fundamental importância foi a mudança paradigmática no próprio conceito de deficiência promovido pela Convenção da ONU, no sentido de que a deficiência deixa de ser tratada como uma limitação do corpo e passa a ser compreendida como uma construção social, uma questão contextual, impondo aos países, portanto, a obrigação de suprimir, eliminar as barreiras que possam obstruir a participação plena e efetiva das pessoas com deficiência na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Foi importante nesse aspecto a Lei Brasileira de Inclusão, no que tratou da capacidade civil ou jurídica das pessoas com deficiência, alterando o artigo 3º do Código Civil. Antes, consideravam-se absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, não somente os menores de 16 anos, mas também qualquer outra pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não detivesse o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, ou ainda que, embora por causa transitória, não pudesse exprimir a sua vontade. Com essa alteração do Código Civil pela Lei Brasileira de Inclusão, somente os menores de 16 anos é que incorrem nessa situação de incapacidade absoluta, não mais alcançando, portanto, as pessoas com deficiência, o que na prática significa dizer a efetiva garantia do seu direito, portanto, de votar e até de serem votadas. O artigo 85 da LBI também é muito importante porque acabou com a banalização da interdição, afirmando categoricamente que a curatela é medida extraordinária, podendo afetar tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial ou negocial, não podendo restringir, dentre outros, o direito de voto. É nesse contexto, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, portanto, de maneira pioneira, que aparece o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, a Resolução 23.381 de 2012, na tentativa de equiparar oportunidades no exercício da cidadania aos eleitores com deficiência e também com mobilidade reduzida. O objetivo do programa é a implantação gradual de medidas que removam barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação, mas, sobretudo, atitudinais, ou seja, o preconceito, a discriminação, justamente na expectativa de promover com isso o acesso amplo e restrito, com segurança e autonomia às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida no processo eleitoral. De fundamental importância no programa é justamente a existência de comissões multidisciplinares no âmbito do TSE, dos TRS, que elaboram planos de ação, contemplando as medidas de implementação do programa, acompanhando as atividades e, sobretudo, encaminhando o relatório anual para que o TSE possa tabular essas informações e acompanhar de perto a efetivação desse seu importante programa de acessibilidade. São várias as medidas na legislação que garantem o direito das pessoas com deficiência votarem e serem votadas em condições de igualdade com as demais pessoas, como as instalações, os materiais, os equipamentos para votação que deverão ser sempre apropriados, acessíveis e de fácil compreensão e uso, a vedação de sessões eleitorais exclusivas para pessoas com deficiência no propósito de que a garantia de acessibilidade alcance todo e qualquer lugar de votação, a proteção do voto secreto, a permissão para que a pessoa com deficiência vote acompanhada
da pessoa da sua escolha, e o encorajamento para que a pessoa com deficiência possa participar nas questões públicas, nas organizações da sociedade civil e nas atividades e administração dos próprios partidos políticos. Afinal, a acessibilidade eleitoral vai muito além, não se traduzindo apenas no direito de votar com facilidade, ou seja, removendo esses obstáculos arquitetônicos, garantindo acessibilidade na propaganda partidária e eleitoral com o uso da audiodescrição, da língua brasileira de sinais, a Libras e a legenda, mas, sobretudo, eliminando males muito piores, como o preconceito e a ignorância social, que mitigam as chances de candidatos e candidatas com deficiência serem eleitos. Portanto, são inúmeros os desafios para promover os direitos das pessoas com deficiência. Todas essas medidas não excluem ou diminuem a responsabilidade do próprio poder público de prover os meios necessários para a participação política e as condições para o efetivo exercício do direito político de votar e ser votada das pessoas com deficiência. Por isso, a necessidade da adoção de ações afirmativas para que candidatos com deficiência possam concorrer em condições de igualdade com os demais. É por isso que vislumbro, enfim, o incremento da discussão, da reflexão mesmo necessária sobre a garantia de patamares mínimos para que a pessoa com deficiência possa participar também da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. A própria Justiça Eleitoral incremente a sua publicidade institucional para que a pessoa com deficiência possa ter uma maior participação política e patamares mínimos também nas campanhas eleitorais das pessoas com deficiência no que diz respeito à distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, do fundo partidário e mesmo na reserva de vagas, as cotas de candidaturas para as pessoas com deficiência. Os desafios são muitos para a implementação desses direitos. Questões orçamentárias, por exemplo, vivemos um momento de austeridade fiscal que compromete as políticas sociais, mas é importante, justamente por isso, capacitar as pessoas com deficiência e as suas entidades representativas na técnica orçamentária, bem assim para que possam oferecer até mesmo denúncias contra as violações dos seus direitos no sistema de proteção internacional dos direitos humanos. Todas essas medidas, todas essas ações afirmativas, todos esses esforços, senão para garantir uma maior igualdade e promover a justiça social que alcance também as pessoas com deficiência. Muito obrigado.